Olá, meninos! Bom, vamos lá tentar ajudar vocês um pouquinho nesse conteúdo que seria o nosso próximo conteúdo, caso nós estivéssemos tendo aula normal, né? Mas vamos lá enfrentar essa batalha juntos, em casa, se protegendo e cuidando dos nossos, ok? O nosso assunto hoje vai ser revisão de potenciação. Por que a gente vai revisar a potência? Porque nós vamos estudar as equações exponenciais, as funções exponenciais. E para isso, nós vamos precisar lembrar de potência, tá certo? Aí vamos lá. Na definição diz que dados A pertencente aos reais e N pertencente aos naturais, define-se que o A elevado a N é igual a vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, quantas vezes? Vamos lá. O que quer dizer isso daqui, ó? O meu A, que tá aqui embaixo, é a base. E esse que fica aqui em cima é o que nós chamamos de expoente. Ok? O A elevado a N significa dizer que nós vamos fazer essa base vezes ela mesma, o número de vezes que meu expoente indicar. Então, aqui eu tenho N fatores. Ok? No caso do N ser igual a 1 e o N ser igual a 0, nós temos aqui coisinhas especiais. A elevado a 1 vai ser igual a A, porque se o meu expoente só é 1, eu vou repetir o meu A somente uma vez, ok? Então, todo número elevado a 1, todo número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E no outro caso aqui, eu tenho A elevado a 0 é igual a 1. Mas isso vai acontecer com A diferente de 0. O que eu quero dizer aqui? Que todo número elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Só que tem que ser com um A diferente de 0. Isso quer dizer que quando eu tiver quando eu tiver 0 elevado a 0, eu tenho uma indeterminação. Ok? Toda vez que eu tiver 0 elevado a 0, eu vou ter uma indeterminação, certo? Aí, exemplos. 3 elevado a 4. A minha base é 3 e o meu expoente é 4. Então, isso quer dizer que eu vou fazer. Vamos lá. Eu vou fazer 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Eu repeti o 3 4 vezes. Não é 3 vezes 4. É o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Que aí nós temos que 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, e 27 vezes 3 é 81. Você tem uma dica aqui, ó, você pode fazer assim, olha. 3 vezes 3 dá 9, e 3 vezes 3 dá 9. Então, 9 vezes 9 é igual a 81, certo? Quando o número é decimal, é a mesma coisa, só que eu tenho um negativo aqui, ó. Então, menos 3,1, eu vou repetir 3 vezes, porque o meu expoente é 3. Aí, o que eu posso fazer na hora de resolver isso daqui? Vamos colocar aqui do lado, ó. 31 vezes 31, eu tirei a vírgula, tá vendo? 1 vezes 1
é 1, 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 1 é 3, e 3 vezes 3 dá 9. Aqui ficou 1, 6 e 9, porque eu somei, certo? Só que é o 3,1 3 vezes, então eu tenho que colocar aqui outro 31, tá? Que fica 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 9 é 9. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 6 dá 18. Sobe 1, 3 vezes 9 é 27, mais 1 é 28. Somando isso daqui, vai ficar 1, 9, 17, 9 e 2. Jeb, e a vírgula? Eu tinha uma vírgula bem aqui. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 1, 2 e 3 no total. Então, eu conto 1, 2, 3 para poder colocar a vírgula. Então, meu resultado aqui ficou 29,791. Mas tem um sinal. Como é que eu faço com o meu sinal? Menos com menos dá mais, e mais com menos vai dar menos. Então, fica menos 29,791, tá? Fração. Fração é o terror da galera, né? Só que uma fração elevada a um determinado expoente, eu vou repetir a minha fração o tanto de vezes que o expoente está indicando lá. Como o expoente é 3, 3 vezes. E eu vou resolver separadamente, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, fica 3 vezes 3, 9, e 9 vezes 3 é 27. 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5 é igual a 125. Tranquilo? 1 elevado a 4. Vamos lá. Eu vou repetir o 1 4 vezes, multiplicando por ele mesmo. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, e vezes 1 é 1. Ou seja, 1 elevado a qualquer número vai ser sempre 1, certo? Menos 4 elevado a 0. Nós vimos bem aqui em cima que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, menos 4 elevado a 0 vai ser igual a 1. E menos 1 meio sobre 2, ou menos 1 meio elevado a 1. Nós vimos bem aqui que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, menos 1 meio elevado a 1 vai ser menos 1 meio. Certo? Tudo bem até aqui? Continuando. Eu vou lembrar aqui agora as propriedades da potência. A elevado a x vezes a elevado a y. Isso daqui a gente já estudou há algum tempo atrás, certo? Então, quando eu tenho uma multiplicação de potência que tem as bases iguais, o que que eu faço? Eu repito a base e somo os meus expoentes. Com um exemplozinho que eu tenho bem aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, eu repito o 2 e aí eu vou somar os expoentes. Quanto é 3 mais 2? É 5. E 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 32. Aí, eu tenho aqui a elevado a x sobre a elevado a y, tá? A elevado a x sobre a elevado a y é uma divisão de potência de mesma base. Então, o que que eu faço? Eu repito a base e subtraio os expoentes. Aí, eu quero lembrar para vocês o seguinte: toda fração é uma divisão. Então, deixa eu ajeitar aqui. Então, se eu tiver A sobre B, é a mesma coisa que eu ter A dividido por B, certo? Então, se eu tiver uma fração ou eu tiver uma divisão, eu vou utilizar a mesma propriedade. Quando as minhas bases forem iguais e estiverem dividindo, eu repito a base
e subtrai os expoentes. No meu exemplo bem aqui, eu tenho assim, olha, 6 elevado a 5 dividido por 6 elevado a 3, então vai ficar 6 elevado a 5 menos 3, que 5 menos 3 é igual a 2. E 6 elevado a 2 é 6 vezes 6, que dá 36. Aqui eu tenho uma potência elevada a outra potência. Aqui é potência da potência, é o nome dessa propriedade. Então, o que eu faço com ela? Eu repito a base e multiplico os expoentes, tá? No meu exemplo, eu tenho 3 elevado a 2 elevado a 3, que vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6. E 3 elevado a 6 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Nós já vimos aqui atrás que 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, o que eu vou fazer? Tá faltando multiplicar mais 2 vezes aqui, certo? Então, simplificando aqui, ó, eu sei que 81 é 3 elevado a 4. Aí, vezes 3 dá 3, 3 vezes 8, 24. E vezes 3 de novo. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. Então, aqui dá igual a 729, certo? A outra propriedade que eu tenho é como se fosse uma distributiva. Quando eu tiver uma multiplicação elevado a um mesmo expoente, esse expoente, ele vai se distribuir para os outros, para as duas bases. Isso serve tanto na multiplicação como na divisão. Então, vai ficar a elevado a x vezes b elevado a x. Ou a elevado a x sobre b elevado a x. E lembrando que para cá também vale isso daqui, certo? Fração e divisão é a mesma coisa. Então, no meu exemplo, eu tenho 4 vezes 3 elevado a 2. Então, eu tenho 4 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. 15 dividido por 7 elevado a 3. Eu tenho 15 elevado a 3 dividido por 7 elevado a 3. Certo? Dando continuidade, a gente tem aqui a potência com expoente inteiro. A gente vai trabalhar nesse caso aqui, ó, vai relembrar quando o meu expoente for negativo. O que eu faço quando o meu expoente é negativo, tá? Aí eu vou colocar a observaçãozinha bem aqui embaixo. Eu vou inverter a base e aí torna o expoente positivo. Para resolver positivo, para poder resolver normalmente. Então, se eu tenho a elevado a menos n, todo número inteiro é como se eu tivesse um 1 aqui embaixo, ó. Então, quem é o inverso do a? O 1 vai para cima e o a vem para baixo. Aí, esse menos n vai ficar positivo. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a n. Por quê, Jeb? Lembrando na questão que a gente fez bem aqui atrás, ó. 1 elevado a 4, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Eu disse que 1 elevado a qualquer número, eu multiplicar 1 por ele mesmo, vai dar sempre 1. Então, o 1 elevado a n é o próprio 1. E o a elevado a n, aí a gente vai resolver quanto é o a elevado a n. Lembrando que o a pode ser qualquer número real e o n aqui, no caso, vai ser um número natural, certo? Nesse caso aqui, ó, a sobre b elevado a menos n, eu inverto a base, então b vai para cima e o a vem para baixo. E o menos n fica positivo, certo? Vamos ver os exemplos aqui com números, como é que fica nessas situações. Ó, 2 elevado a menos 4, eu tenho 1 aqui embaixo, ó. Então, quem é o inverso do 2?
O 1 vai para cima e o 2 vem para baixo. E isso daqui fica elevado a 4, que vai ser 1 elevado a 4 e 2 elevado a 4. 1 elevado a qualquer número é 1, e 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8, vezes 2, que dá 16, certo? O 5 elevado a menos 1, tem um 1 aqui embaixo, então vai o 1 para cima e o 5 para baixo. E o expoente menos 1 vai ficar positivo. 1 elevado a 1 é 1 e 5 elevado a 1 é igual a 5. Nesse daqui, olha, 1 sobre 5 elevado a menos 2. Então, o 5 vai para cima e o 1 vem para baixo. E o menos 2 fica positivo. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. E 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. E 25 dividido por 1 é o próprio 25. 3 quartos elevado a menos 3. Deixa eu colocar um sinal de menos aqui para poder mudar, né? Vou colocar um menos bem aqui, ó. Então, ó, o 4 vai para cima e o 3 vem para baixo. Eu inverti a fração, mas o sinal continua o mesmo, certo? O menos 3 vai ficar positivo. Então, vou fazer 4 vezes 4, que dá 16, e 16 vezes 4, ó, 24, 64. E 3 elevado a 3, 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3 é 27. O menos elevado a 3 é menos com menos que dá mais, com menos que dá menos. Eu vou já colocar uma observaçãozinha aqui sobre os sinais, tá? Uns exemplos aqui mais complexos, ó. Você consegue ver a diferença entre esse daqui e esse daqui? Os valores, eles são os mesmos, mas a diferença entre eles está no parêntese. Aqui eu tenho uma potência elevado a 2. Isso daqui é a propriedade, potência da potência. Então, eu repito a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 2 é igual a 6. Já nesse daqui, eu não tenho uma potência elevada a 2. Eu tenho 3 elevado a 2. Então, eu tenho que resolver o 3 ao quadrado, repetindo aqui o 2, ó. 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, tenham cuidado com o parêntese. O parêntese, ele indica atenção, ok? Nesse caso aqui, eu quero simplificar isso daqui para uma potência só. Eu tenho 9 vezes 3 ao quadrado vezes 1 sobre 3 ao cubo. Mas eu sei que o 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Vou colocar bem aqui do lado, ó. O 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, eu vou trocar o 9 por 3 ao quadrado. Vezes o 3 ao quadrado que tá lá. Vezes 1 eu nem vou colocar, eu já vou simplificar aqui, ó. E aqui embaixo eu vou colocar 3 ao cubo. Certo? Multipliquei tudo isso aqui por 1. Isso tudo está elevado a menos 1. Então, vamos lá, ó. Multiplicação, repete a base e somos expoentes. 2 mais 2 é 4. Sobre 3 elevado a 3, elevado a menos 1. Aqui, ó, repete a base e dessa vez eu vou subtrair os expoentes. 4 menos 3 dá 1, que está elevado a menos 1. E eu tenho uma potência elevado a menos 1. Então, repete a base e multiplica os expoentes. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Se eu quiser deixar como potência, tá certo? Se eu quiser inverter isso daqui, também tá certo. Ok? Nesse exemplo, eu tenho uma potência elevada a 3. Então, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 é 6. Aqui embaixo também tem uma potência, só que elevada a 2. 3 vezes 2 também é 6. Isso tudo aqui está elevado a menos 1. Eu vou logo simplificar essa fração, tá? Repete a base e subtrai os expoentes. 6 menos 6 dá 0. E tudo isso daqui está elevado a menos 1.
Repete a base e multiplica os expoentes. 0 vezes menos 1. 0 vezes qualquer coisa tá igual a 0. Se eu quiser deixar 5 elevado a 0, está certo. E se quiser dizer que isso daqui é igual a 1, também está correto. Tá ok? E aqui na minha última parte é a potência com expoente racional. Vou colocar aqui, ó, o meu expoente nesse caso vai ser uma fração. Quando ele for decimal, eu vou transformar em fração, tá? Eu tenho aqui A elevado a M sobre N. Como é que eu resolvo isso daqui? Toda vez que minha potência for uma fração, eu vou escrever uma raiz e vou repetir a base, tá? Eu vou colocar a dicasinha aqui fora, ó. Sempre vai ser o de dentro sobre o de fora. Isso quer dizer o quê? Que o M vai ficar dentro e o N vai ficar fora. Aqui é o expoente da fração, o expoente da base e é o índice da raiz. Então, sempre vai ser o de dentro sobre o de fora, certo? Exemplos. Deixa eu juntar isso daqui para ficar mais fácil de escrever. Exemplos, ó. 6 elevado a 1 sobre 2. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar a raiz e a base, eu repito. O que tá em cima fica dentro, o que tá embaixo fica fora. Só que a gente sabe que toda potência elevado a 1 é ele mesmo. E toda raiz quadrada não precisa eu colocar o 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 6. Nesse exemplo aqui, eu tenho 12 elevado a 3 sobre 4. Então, ó, raiz e coloco o 12 dentro. O que tá em cima fica dentro e o que tá embaixo fica fora. Nesses exemplos de baixo, eu fiz o inverso, tá? Eu tenho a raiz e quero transformar em potência. Então, como é que eu faço? Eu repito a base, o que tá dentro, que nesse caso aqui não aparece, ó, é 1, fica em cima. E o que tá fora, se é raiz quadrada, é 2, ele fica embaixo. E nessa daqui, eu repito a base, que é 7, o de dentro sobre o de fora, ok? Último exemplo pra gente terminar nossa aula, tem o seguinte: simplifique raiz quadrada de 27 vezes 3 elevado a 5 sobre 81 elevado a 2/3. Eu quero transformar tudo isso daqui numa potência só. Eu vou colocar, você sabe que 27 é a potência de 3 e 81 é a potência de 3. Já eu não sei como transformar isso em potência. O que que eu vou fazer? Eu vou fatorar, tá? Alguns de vocês chamam isso de MMC, mas o certo é fatorar. Como eu tenho 3, 27, 81, eu vou fatorar aqui só o maior. Eu vou fatorar 81. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Por que que eu fiz só o maior? Porque aqui, olha, aparece o 3, aparece o 27 e aparece o 81, todos na mesma continha que eu fiz. Então, com isso, eu concluo que o 81 é 3 elevado a 1, 2, 3, 4. O 27 é 3 elevado a 1, 2, 3. E o 3 já tá ok, certo? Com isso, eu vou trocar. No lugar de 27, eu vou colocar 3 elevado a 3. Que isso daqui eu tenho uma raiz quadrada aqui fora. Eu vou colocar o 2 só para ficar mais fácil de entender, tá? Vezes 3 elevado a 5. E o 81, eu vou trocar por 3 elevado a 4. Só que o 81 está elevado a 2/3. Com isso, eu vou ter o seguinte: essa raiz eu vou transformar em potência. Então, eu repito a base e eu coloco o de dentro sobre o de fora. Vezes 3 elevado a 5. E aqui embaixo
Potência da potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Multiplicação de fração é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Aqui embaixo não tem ninguém, então é 1. Então, 4 vezes 2 é 8 e 1 vezes 3 é 3, tá? Vou colocar isso daqui direto para ver se vocês conseguem entender. Tudo tem base 3, só que em cima tem uma multiplicação. Então, eu vou somar os expoentes. Vai ficar 3 sobre 2 mais 5. Sobre o de baixo, então, menos o que tá embaixo. 8 sobre 3, certo? Vou fazer separado bem aqui, ó. 3 sobre 2 mais 5 menos 8 sobre 3. Nesse 5 que não tem nada, é 1. O MMC de 2, 1 e 3 é igual a 6. Aí, como é que eu faço? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. 6 dividido por 1 é 6. E 6 vezes 5 é igual a 30. E 6 dividido por 3 dá 2. E 2 vezes 8 é 16. O mais e o menos eu vou repetir na mesma sequência. Ficou 9 mais 30, que dá 39, e 39 menos 16. 9 menos 6 dá 3, e 3 menos 1 dá 2. Então, isso daqui é igual a 23 e repete o denominador 6. Sendo assim, aqui eu vou ficar com 3 elevado a 23 sobre 6, que já é a minha resposta. Ou que eu também posso escrever isso daqui desse jeito, olha. Raiz base 3, o de dentro sobre o de fora. Ok, gente. Por hoje é isso. Não esqueçam de ficar em casa. Também não esqueçam que nós não estamos de férias. E, se quiser, me marca no Instagram. Muito obrigada e até a próxima.